Gálatas capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Nos fala assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhe dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém? Um versículo com diversas perguntas, com diversos questionamentos, que é feito pelo apóstolo Paulo à igreja em Gálatas. Eu acredito, irmãos, que não tem nada mais importante na nossa vida. Embora muitos momentos foram importantes, nascimento de nossos filhos, nosso casamento, né? Momentos importantíssimos na nossa vida. Mas eu acho que não tem nda que substitua o dia que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque esse é um dos momentos mais importantes para nós. Porque nesse momento que a gente faz isso, quando nós oramos e dissemos: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu faço isso, eu estou então dizendo: Jesus, toma conta da minha vida, vem morar em mim. E nós acabamos então entregando a nossa vida ao Senhor. E eu acho que esse é um dos eventos mais importantes que existe para nós. O dia da nossa salvação. Por quê? Porque Jesus nos salvou. Ele nos resgatou da morte. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos amou de uma forma tão grande, tão intensa, que Ele entregou o Seu Filho Jesus Cristo por amor a cada um de nós. Isso foi Jesus que fez. Jesus, Ele vem ao mundo, Ele se faz homem. Ele passa por todas as tribulações de homem para morrer por mim e por você, para se entregar na cruz por mim e por você, para que eu e você tenhamos vida, tenhamos salvação, tenhamos o direito de herdar a vida eterna. Amém? E Ele tem um lugar reservado para cada um de nós. Existe um lugar nos céus preparado por Jesus para cada um de nós. A palavra diz que Ele está à destra de Deus, aguardando a ordem do Pai, para vir buscar a sua igreja. E quando nós chegar lá, qual vai ser a primeira ação? O que de primeiro vai acontecer? Ele vai estar lá e Ele diz, Ele promete que Ele estará lá e servirá a grande ceia para cada um de nós. Seremos servidos pelo nosso Mestre. Então nós esperamos com muita expectativa esse momento. E esse momento ele vem através de quando nós aceitamos a Jesus. Isso só vai acontecer conosco se nós entregar a vida a Jesus e permitir que Ele seja o nosso Senhor. Quando eu faço isso, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo: Jesus, Tu que vai coordenar a minha vida, Tu que vai organizar a minha vida, Tu que vai determinar a minha vida. Por quê? Porque o Senhor é que sabe os planos que tem ao nosso respeito. Planos bons, não são planos maus. E planos de nos fazerem prosperar e de nos dar a vida. Então é Ele quem sabe os planos para a nossa vida, não somos nós. Nós somos limitados, porque a nossa visão ela é limitada. Nós enxergamos até onde, nós temos um limite de enxergar. Deus não. O Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas.
Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onisciente, sabe de tudo, está em todos os lugares, Ele sabe como nós começamos e sabe como nós vamos terminar. Então, por que não confiar minha vida nas mãos daquele que sabe tudo sobre mim, que tem todas as informações sobre mim? Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, e eu passo o domínio da minha vida para Ele, algumas mudanças têm que acontecer na minha vida. Por quê? Porque agora eu estou abandonando aquilo que não agrada a Deus. Eu estou me afastando daquilo que entristece a Deus. E a minha vida e a minha caminhada agora será uma vida e uma caminhada perto de Jesus. Então eu vou ouvir quais são os conselhos dele, eu vou ouvir qual é a palavra dele para mim, e eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar de tudo aquilo que entristece ao Senhor. E com o passar dos dias eu vou mudando de vida, eu mudo de atitudes, eu mudo de direcionamentos, eu mudo de opiniões às vezes, eu vou mudando a minha vida, eu vou mudando as minhas atitudes, eu vou mudando o meu caráter, eu vou sendo transformado dia após dia pelo Senhor. Esse é o Evangelho sendo propagado na nossa vida e trazendo vida para cada um de nós. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós conseguimos aprender sobre Ele. E a Bíblia diz que nós precisamos então nascer de novo. E quando eu desço então as águas do batismo, que é no tanque batismal, que é aqui embaixo, de onde eu estou agora, e você desce as águas do batismo, você se torna um novo homem, se torna uma nova mulher, se torna uma nova pessoa. As coisas velhas passam e você nasce de novo. Você não nasce de novo do ventre da sua mãe, mas você nasce de novo como um ser espiritual renovado diante do Senhor agora. E esse é o grande nascimento. E o propósito é a mudança de vida, o propósito é mudar a nossa vida, o propósito é ter uma experiência transformadora com o Evangelho. E o Evangelho, quando ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, ele nos transforma, ele nos muda. Mas agora o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja dos Gálatas. E por que ele escreve essa carta? Porque o apóstolo Paulo, ele prega a igreja de Gálatas, ele conquista aqueles cristãos lá, aquele pessoal aceita a mensagem do Evangelho, aceita Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, descem as águas do batismo, e lá então é formada uma igreja. E essa igreja em Gálatas, ela está funcionando. O apóstolo Paulo não está mais lá, mas a igreja está funcionando. Tem lá o seu pastor, tem os seus dirigentes, tem o culto acontecendo normal. Mas a questão é que com o passar dos dias, com o passar do tempo, as pessoas da igreja, elas começaram a querer voltar para os seus costumes antigos. Costumes que eles tinham abandonado quando entregaram a vida para Jesus. Costumes que eles tinham reconhecido que não eram bons quando eles entregaram a vida para o Senhor. Quando eles decidiram andar debaixo da luz do Evangelho, da palavra de Deus, eles abandonaram algumas práticas, abandonaram alguns costumes, abandonaram aquilo que não fazia parte do reino de Deus na vida deles. E o que acontece agora, passado um tempo, começa-se a resgatar novamente aquele estilo de vida ruim, aquele estilo de vida pecaminoso, começa a entrar dentro da igreja novamente, aquelas velhas coisas, aqueles velhos costumes que antes tinha sido já rechaçado, afastado da igreja. E o apóstolo Paulo então chama a atenção deles. O apóstolo Paulo diz para eles: vem cá, depois que vocês estão sendo direcionados pelo Espírito, vocês querem voltar para ter aquela mesma vida? Depois que o Senhor já está dirigindo a vida de vocês, vocês querem voltar para lá novamente e ter aquelas práticas horríveis que tinham antes? Então, algumas coisas o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta ao Gálatas. E essa carta de Gálatas, toda ela, irmãos, ela é uma carta voltada para o conserto da igreja.
apontando os falsos profetas, os falsos ensinos, apontando que nós não podemos entregar o nosso coração e a nossa vida voltando para os velhos costumes. É uma carta nos falando sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele traz alguns ensinos dessa carta. E o primeiro ensino que eu vejo o apóstolo Paulo trazendo para nós, ele deixa claro para a igreja dos Gálatas que não há outro evangelho. Só há um evangelho. Só há uma verdade. Só há um caminho. Lembra que a gente aprendeu domingo passado como é que é Jesus, né? O caminho, a verdade e a... Esqueceram já, gente? Vamos lá, vamos lembrar? Jesus, caminho, a verdade e a vida. Aí, ó. Eu só, como é fácil? Agora a gente vai ter que aprender. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, né? Estamos aprendendo. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Vai complicar um pouquinho, mas a gente vai aprendendo. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, não existe outro evangelho, a não ser esse que já foi pregado a vocês. E lá no capítulo 1 de Gálatas, ele começa a falar, olha, não existe um outro evangelho, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele diz, me admiro de vocês, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então ele diz, eu não acredito que vocês estão abandonando aquele que salvou vocês, Jesus, para dar ouvidos a um outro evangelho, a uma outra palavra, a um outro ensino, que não é este que eu trouxe. A religião predominante aqui, e que estava trazendo grandes problemas, era o gnosticismo. E o gnosticismo, ele tem algumas coisas muito diferentes, ou quase tudo diferente do evangelho. Porque eles não acreditam na salvação por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Eles não acreditam em Jesus. E agora você imagina uma igreja que foi salva por Jesus, no meio dela tem pessoas dizendo, não, mas não é bem assim, não é Jesus que salva. A salvação não vem de Jesus, a salvação vem de Moisés. Começa uma confusão dentro da igreja, porque o gnosticismo começa a entrar muito forte, porque eles tinham abandonado essas práticas, mas agora eles estão voltando novamente, mesmo o evangelho estando vivo entre eles. O gnosticismo também não acredita no pecado. Eles acreditam que o pecado original ele não existiu. E eles têm uma ideia sobre Deus totalmente diferente, porque nós sabemos que existe um único Deus e Pai de todos, amém? Que é o nosso Deus. Mas o gnosticismo não, eles acreditam que existe dois deuses, um bom e um mau, e que a humanidade foi criada pelo Deus mau, e que nós hoje servimos ao Deus mau, por isso que a humanidade está como está. Olha a viagem. Eles não acreditam no Senhor, e eles têm outros problemas, não acreditam em anjos, não acreditam em demônios. Para eles o pecado nada mais é do que a matéria do corpo humano, porque nós somos maus. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a combater essas heresias que estão acontecendo agora no meio do povo. Porque o povo que se entregou ao evangelho, que conheceu a Jesus, está começando a se voltar novamente para o gnosticismo. E tem um problema aí. Porque se eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador, que morreu na cruz do Calvário para me dar a vida, e o gnosticismo diz que não há Jesus, nós temos um grande problema. E isso começa a acontecer na igreja. O apóstolo Paulo de imediato escreve uma carta e começa a combater isso, e a primeira coisa que ele diz, existe somente um evangelho verdadeiro, que é o evangelho que eu tenho pregado a vocês. Mesmo que apareça um anjo aí, você não vai acreditar na palavra dele, porque o evangelho verdadeiro é esse que eu preguei para vocês. E era muito forte isso dentro da igreja, porque os gnósticos,
Eles se infiltraram no meio da igreja, eles começaram a colocar coisas na cabeça do povo, eles começaram a dizer: vem cá, apóstolo Paulo não andou com Jesus, nem sequer ele conhece todos os apóstolos, ele foi o último que surgiu, então não vamos crer nele, até porque ele perseguiu os cristãos há pouco tempo atrás. Olha o quão baixo o inimigo vai para tentar afastar você da presença de Deus. Ele usa tudo aquilo que tiver ao alcance dele para afastar você da presença de Deus. E ele tenta convencer os cristãos convertidos e salvos por Jesus que Jesus não é tão bom assim. E muitos começaram a ouvir aquelas pessoas. Porque se tem uma coisa que a gente é campeão de fazer, é emprestar os nossos ouvidos para quem a gente não conhece. E a gente começa a gerar algumas teorias. Tem algumas teorias que às vezes a gente gera e que não são do Senhor. Nós temos um pastor que ele é muito famoso no YouTube, e tem que cuidar o que eu falo aqui, né, porque é transmitido, mas esse pastor, ele é querido por muitos, e ele tem vários, milhares de seguidores, e os irmãos dizem: pastor, olha só que lindo isso aqui. Irmão, ele é um adventista, ele tem uma ideia diferente da nossa. E nós emprestamos nossos ouvidos para ter algumas ideias como essas, e pegamos algumas coisas que o adventismo está ensinando, que o testemunho de Jeová está ensinando, que o gnosticismo está ensinando, que o legalismo está ensinando, e trazemos para dentro da igreja. E nós emprestamos nossos ouvidos e acabamos sendo enganados. Por quê? Porque não conhecemos verdadeiramente o Evangelho. E por que nós não conhecemos verdadeiramente o Evangelho? Porque nós não nos entregamos verdadeiramente para Ele. Quer ver como a nossa entrega ela é muito sutil em relação ao Evangelho? Quem aqui alguma vez comprou um telefone celular novo? Levanta a mão. Quem já comprou um celular novo alguma vez aí? É legal quando a gente compra um celular novo, né? Gente, você começa a mexer, e você quer descobrir. É ou não é, Júlia? Tá, e mexe aqui, e a gente passa horas, dias, descobrindo as novidades do celular. Né, Mike? Você que vai dar um iPhone 15 para Rafa agora, né? Recebe, Rafa. Não dá, tem casamento dia 21, né? Então não tem como. Tem casamento dia 21 aqui, gente. O amor está no altar. Olha aí. São uma benção esse casal, gente. E na vez que vem tem mais, né, Rafa? E assim vai indo. Né, Sami? Gente, até o final do ano é só casamento. E os outros botam as barbas de molho aí, que está chegando o dia de vocês. Até me perdi. O amor é maior mesmo, né? Mas quando nós pegamos um celular novo, a gente começa a mexer nele, nós começamos a mexer ao ponto de querer descobrir todas as oportunidades que ele tem, todos os recursos que ele tem, todas as coisas novas que ele tem, e nós começamos a usar isto. Só que essa verdade nós não aplicamos à palavra, porque quando nós recebemos Jesus, nós simplesmente nos dedicamos a ouvir aquilo que alguém diz. Eu não me dedico em me entregar totalmente ao Senhor, como eu me dedico a um celular, a um tablet, a um carro novo, a algum equipamento que eu tenha comprado. E veja que um celular para nós não é vida, pelo contrário, o celular muitas vezes é morte. Em algumas casas, celular é motivo de morte, porque tem matado a vida espiritual de muitas pessoas. Crianças têm entrado para dentro do quarto e têm se perdido. Tem um filme agora que foi lançado, irmãos, na segunda maior plataforma de filmes que tem, aonde a classificação é AL, ou seja, livre para qualquer idade. E uma das primeiras cenas, os primeiros 4 minutos desse filme, um professor e um pai espancam uma criança com um pedaço de pau, ao ponto de quebrar o pedaço de pau ao meio.
e a classificação é livre. Nós pais olhamos lá, é um desenho, classificação livre, não tem problema, meu filho pode ver. Eles estão aprendendo a ser violentos. Então nós nos dedicamos muito às coisas de fora, mas não nos dedicamos muito às coisas de Deus. Nós nos dedicamos para aprender coisas que vêm de fora, mas nós não nos dedicamos para aprender o verdadeiro evangelho. E só existe esse evangelho. Só esse. O evangelho de Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário por cada um de nós. Não existe outro evangelho a ser pregado, não existe outra verdade a ser pregada. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Não tem outro caminho, gente, não tem outro evangelho. Não escute essas pessoas que estão desviando vocês para um caminho errado. Então eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Cuidado o que você escuta, principalmente assuntos doutrinários. Cuidado que você escuta em relação a algumas coisas. Nada melhor do que você pegar a Bíblia, você ler e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida através da palavra dele. Isso é o melhor que você pode fazer. Então não existe um outro evangelho. Se a irmã estivesse aqui, eu ia pedir para ela falar. Eu não estou vendo ela. E eu não perguntei se podia falar também, se eu podia usar ela, então não vou usar. Mas uma irmã esses dias chegou para mim e disse assim: pastor, teve dois rapazes de branco lá em casa, bateram e perguntaram se eu conhecia o Deus Mãe. Eu disse que não. E eu, irmã? E eles perguntaram se eu queria saber sobre Deus Mãe. E eu, quero. Pastores entraram para dentro da minha casa e começaram a falar da Mãe de Deus. E na hora eu vi que não era bênção, né, pastor? Mas é claro, né, mãe? Era para ter corrido esses caras de lá. O que esses caras deixaram na sua casa? Qual é a palavra de maldição que lançaram lá para você? Pregaram um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Corre essa gente de perto de você. Estou saindo de um exame médico e na porta está sentado uma cigana. E ela diz para mim: tem horas. E eu vi que era, e eu já sei como é que eles trabalham, como é que é o sistema, né? E eu disse assim: tenho, você quer saber? Sim, quero saber, vem aqui, venha. Para mim, chega mais perto. Eu disse: é hora da senhora aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e mudar de vida. E ela: não é isso. Daqui tua mão. E eu disse assim: tudo que a senhora vai ver na minha mão é as marcas de Cristo, nada mais. E hoje é o dia da senhora entregar sua vida para Jesus. E ela: não existe outro evangelho a não ser Jesus. Não existe. Nada que possa apresentar para nós é melhor do que Jesus. Nada. Segunda coisa que o apóstolo Paulo começa a condenar eles. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Quero ler no telão com vocês. Gálatas 3, 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Acho interessante que o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: vocês estão loucos? Vocês estão perdendo a cabeça? Vocês perderam a noção do certo e do errado? Agora que vocês se entregaram para o Espírito, agora que o Espírito Santo está liderando a vida de vocês, agora que vocês têm os dons do Espírito sobre vocês, vocês vão voltar para as antigas práticas? O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não pode voltar para as antigas práticas. Eu não posso voltar a praticar aquilo que eu abandonei quando eu não tinha Jesus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, tudo na minha vida muda.
E o que estava acontecendo na igreja? Estava acontecendo que o povo estava voltando às práticas novamente, mesmo depois de conhecer Jesus. E Paulo está dizendo: gente, vocês estão loucos? Já experimentaram Jesus? Vocês já experimentaram a vida de pecado, já experimentaram uma vida longe do Senhor, e agora estão experimentando o melhor de Deus sobre a vida de vocês. Vocês vão voltar lá de novo? Tem certeza disso? Vocês estão loucos. Vocês perderam a cabeça. Não é assim que a gente fala às vezes para alguém? Quando alguém começa a se afastar de Jesus e você vai lá: irmão, tá longe de Jesus, o que está acontecendo? Pois é, estou meio fraco na fé, né, não sei o que, eu vou curtir um bailinho hoje, né, vou fazer isso, aquilo, aquele outro. O que a gente diz? Está louco, mano? Está rateando? O que é? Soltou um parafuso aí? Não tem outro caminho melhor do que Jesus. A gente não faz isso com pessoas. Pessoas falam para nós que estão fracas da fé, e a gente, não tem outro caminho, é Jesus. Não tem outra coisa para fazer, é Jesus. Não tem como nós voltar às antigas práticas. Não tem como nós voltar a ser quem nós éramos antes de Jesus, irmãos. Não tem. O apóstolo Pedro, na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, ele fala algo sensacional para nós. Olha o que ele diz assim, 2 Pedro 2, 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, 21, perdão. Aí, aquele outro, 19. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o que tem dominado a sua vida? É Jesus? Porque nós somos escravos daquilo que nos domina. E se não é Jesus que está dominando a nossa vida, é outra coisa, porque algo nos domina. Talvez nós mesmos nos dominamos. E se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, se eu não tenho Jesus me dominando, pode ter certeza, eu mesmo vou me dominar mal. Eu mesmo vou tomar atitudes erradas, eu mesmo vou tomar caminhos errados. E o apóstolo Pedro está dizendo: olha, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos, escravos da corrupção, estes homens, eles são escravos daquilo que domina eles. Muitas vezes nós confessamos Jesus, dizemos que somos de Jesus, mas quem nos domina é a nossa carne, não é Jesus. Quem domina a nossa vida é o pecado, não é o evangelho. Muitas vezes nós professamos o nome de Jesus, mas o que nos domina é aquilo que está dentro de nós: a luxúria, a paixão, o desejo da carne. É isso que às vezes nos domina. Tudo às vezes nos domina, menos o Espírito Santo de Deus. Vamos adiante. Versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Olha o que ele está dizendo. Que quando nós viemos para o Senhor, nós estávamos num estado pecaminoso. Mas se eu sirvo a Cristo, eu entrego minha vida para Ele, e depois disso, eu abandono Ele, sabe o que acontece? Quando eu abandono Ele, o meu estado se torna pior do que quando eu conheci Jesus. Porque agora eu conheço o bem e o mal. Agora eu estou conhecendo o Senhor, agora eu sei quem é o Senhor verdadeiramente, agora eu conheço o Evangelho verdadeiramente, e se mesmo conhecendo o Evangelho, eu me afasto do Senhor, a minha situação, o meu estado é pior do que quando eu não conhecia Ele. Melhor se não tivesse nem conhecido então.
Veja quão grave é se afastar do Senhor. E o versículo 21. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Deus falando. Melhor era nem ter conhecido. Melhor era ter continuado onde estava. Ou você muda de vida, ou então não adianta nem vir para a igreja. Continua onde você está. Vai ser melhor para você. Bah, que conselhão, hein? Ou muda de vida, irmão, ou continua na tragédia de viver uma vida sem Jesus. Sabe por que nós precisamos cuidar da nossa vida com Jesus? Versículo 22, agora sim. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio 26, 11, se não me engano, é 26, não tenho certeza se é o 11, que diz: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Que coisa nojenta, né? Mas é isso que nós fizemos quando nós conhecemos a Jesus e nós estamos apaixonados pelas coisas do mundo. É como um cão lambendo o seu próprio vômito. É nojento. É ruim. É como uma porca que foi lavada, está limpa. Mas ela, quando ela é solta, ela volta e se joga na lama de novo. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela não é restaurada pelo Senhor, ela não consegue estar limpa, ela não consegue estar clara, ela não consegue estar com vestiduras brancas, ela está sempre manchada pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela lascívia do seu coração. Não tem como nós conhecer a Jesus e abandonar a Ele. Ele tem que dominar o nosso coração. Nós não temos capacidade, queridos, de dominar o nosso coração. Nós não temos a capacidade de coordenar a nossa vida. Nós precisamos de Jesus, porque nós, sem Jesus, só fizemos besteira. Só tomamos decisões erradas, só seguimos caminhos errados. Você precisa pedir para Jesus conduzir a sua vida. O evangelho tem que ser verdadeiro na sua vida. O apóstolo Paulo, ele senta o sarrafo, ele diz: será que vocês são tão insensatos assim, que não conseguem ver que vocês estão voltando às antigas práticas? Vocês não estão conseguindo enxergar isso? E nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos nos atentar e verificar se na nossa vida nós não estamos de vez em quando voltando nas antigas práticas. Se mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando nos caminhos do Senhor, mesmo vindo na igreja, se eu não recorro às velhas práticas também. Então nós temos que ter esse cuidado. Cuidado com tudo que nos apresentam. Cuidado com as coisas que trazem para nós. Eles queriam o quê? Eles queriam introduzir novamente os ritos antigos, os cerimoniais antigos. Eles queriam aperfeiçoar o dom do Espírito Santo na igreja. Eles queriam melhorar Deus. Eles queriam trazer para dentro do culto deles os seus costumes, ou seja, eles estão tão acostumados pelo gnosticismo a ter dois deuses, que eles querem agora o quê? Eles querem trazer Jesus para ser mais um Deus, junto com o Deus deles. Não tem como nós servir a dois senhores, a um deles nós vamos aborrecer. Não tem. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou de Jesus, não tem outra opção. Eu preciso ser de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele senta o sarrafo. Será que vocês são tão insensatos assim?
Vocês já começaram pelo Espírito, já conhecem o Espírito, vocês já têm o Espírito, já foram visitados com os dons do Espírito e vão se aperfeiçoar na carne. Mesmo tendo o Espírito de Deus, vocês vão recorrer à carne de vocês. A nossa carne ela é terrível, porque a nossa carne ela tem impulsos pecaminosos. A nossa carne, quando eu falo, eu não estou falando somente da carne física, eu estou falando da nossa carne espiritual, a vontade do pecado, o desejo do pecado, que está em nós, que nós temos que lutar todo dia. A nossa carne nunca, ela vai se render ao Espírito, ela sempre vai limitar. O apóstolo Paulo fala que a carne e o Espírito, elas limitam uma contra a outra, sempre. A nossa carne sempre vai lutar contra o Espírito, sempre vai ter essa guerra, sempre vai ter essa luta. E se a nossa carne ela estiver mais forte, ela vai vencer. Mas se o nosso Espírito estiver mais forte, ele vai vencer. Porque a nossa carne, irmãos, ela está aqui o dia inteiro, né? Como é que a carne funciona? Os olhos olham, aquilo lá é bom. A mente processa, e aí a mente viaja, né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ser assim, posso ser assado. Desce até o coração. E a carne concretiza. A nossa carne é terrível. O apóstolo Paulo diz que o mal, o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba cometendo. E nós também somos assim. Planejamos o bem quando vê fizemos o mal. Planejamos algo bom quando vê fizemos algo ruim. E os Gálatas, eles estão exatamente nesse caminho, nessa tentativa de trazer aquilo que era ruim para dentro da igreja, para dentro deles de novo. Se tornaram carnais. Por quê? Porque não mudaram a vida deles. Não tem como nós seguir ao Senhor, não há um retrocesso, tem que ser um progresso servir a Deus. Eu não posso servir a Deus e viver um retrocesso na minha vida, mas eu tenho que servir a Deus e progredir cada vez mais, crescer cada vez mais. Cada vez mais eu preciso crescer. E no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? As perseguições que já sofreram, as lutas que já passaram, será que não foi útil isso? Não foi suficiente isso? E o versículo 5 ele diz: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? O realizar de Deus na sua vida acontece através de quê? Você acha que Deus, Ele te salvou e Ele te chama porque você é bonzinho? Porque você é bonitinho, porque você usa um perfume importado? Porque você tem um carro bom, porque você tem uma casa boa? Porque você dá 1 ou 2 cestas básicas por mês? Você acha que isso é o suficiente? Ou melhor, você acha que Deus precisa das tuas boas obras? Não. Deus, Ele quer que a gente tenha fé nele. Acredite nele. Não é pelas obras que cometemos, que nós fazemos, mas é pela fé que nós temos. Pelas nossas obras nós não seremos salvos. A salvação ela vem pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Salvação não é pelas coisas que nós conquistamos, irmãos, e por tão bonzinho que somos, não. Isso não nos salva. A única coisa que nos salva é a fé. E o apóstolo Paulo está dizendo: vem cá, o que é que vocês acreditam? Vocês têm fé em Jesus? Tudo que eu preguei já para vocês, tudo que eu ensinei já para vocês, todos os dons que eu já falei para vocês, todos os dons que vocês já experimentaram. E se você for lá no capítulo 5, e for lá a partir do versículo 22, você vai ver o fruto do Espírito estando evidente na vida deles. Essa igreja ela foi transformada, mas ela se perdeu.
Esses crentes, eles tinham o fruto do Espírito, a alegria, a paz, a paciência, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas, ele diz ainda, não há lei contra isso. Mas eles se perdem no caminho. Eles têm saudade das velhas práticas. Lembra onde isso aconteceu? No deserto. Eles eram escravos no Egito, Deus libertou eles do Egito, mas quando eles estão no deserto, eles sentem saudades. De quê? Das cebolas e dos alhos porós do Egito. Olha só a saudade que os caras têm. Nem era de carne, gente, nem era de picanha. Cebola e alho poró. Quão insignificante é as coisas do nosso passado. A gente nem consegue sentir saudade das coisas tão boas. A gente sente saudade das coisas que não são tão boas. Quem é que come alho poró puro? Alguém come? Quem é que come cebola pura? A não ser uma assadinha na brasa, né? Ei, glória. A gente, quando tem saudades das coisas lá de fora, a nossa saudade às vezes é saudade do lixo, saudade da imundícia, saudade do pecado. Mas Jesus veio, irmãos, para nos transformar completamente. Completamente. E para nós terminar nessa noite, o apóstolo Paulo precisa relembrar eles de algumas coisas. E talvez uma das mensagens mais evidentes aqui em Gálatas é Gálatas capítulo 5, em versículo 1. Esse versículo, a minha visão mudou. Eu já preguei sobre esse versículo, acho que há uns 4, 5 domingos atrás. E a minha visão mudou em relação a esse versículo quando o Senhor me mostrou algo diferente sobre ele. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo me libertou? Como assim? Que liberdade é essa que Cristo está dizendo? Se Ele me libertou, eu sou livre, mas Ele está dizendo que para a liberdade foi que eu fui liberto. Eu fui liberto para ser livre, mas quando eu sou liberto, eu já não me torno livre? Boa pergunta, né? Eu já fui liberto, então eu já sou livre, mas o texto diz que foi para a liberdade que Ele me libertou. Então tá, estou aqui, sou liberto. E para que eu fui liberto? Para mim ser livre. Livre para quê? Para cometer o que eu quero, para fazer o que eu quero, estou livrão. Posso pecar? Né? A gente canta um cântico, né? Sou livre para correr, sou livre para pular, sou livre para pecar, né? A gente canta um cântico assim, né? Só não tem o pecar, né? Somos livres. Hoje nós somos pessoas livres por causa de Jesus. Ele nos libertou na cruz do Calvário, nós somos livres. Escute, nós fizemos da nossa vida o que nós queremos. Ninguém vai impedir. Ninguém. Se eu quiser sair daqui agora, ir numa esquina, matar uma galinha, eu faço. Ninguém vai me impedir. Ah, Senhor, pastor, vai cair um raio do céu. Não vai, porque eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. E é isso que Jesus está dizendo: vocês são livres, mas não usem essa liberdade para a libertinagem. Sabe para que Ele me fez livre? Porque antes de eu ser livre por causa de Jesus, antes de eu ter minha vida entregue a Jesus, eu não podia ter acesso a Deus. O meu acesso a Deus era limitado através dos profetas. Deus falava com o profeta falava com o povo falava com o profeta falava com Deus. Lembra de Moisés? Vai para o monte, sobe monte, desce monte, leva a tábua da lei, desce com a tábua da lei, leva a petição do povo, traz castigo para o povo. Assim era.
Moisés discutindo com Deus: Senhor, não vamos matar. E Deus: vamos matar sim. Não, não vamos matar não. O que vão dizer? O profeta falava com Deus. Nós não. Mas Cristo nos libertou. E agora o que acontece? Antes de Jesus, quando Deus olhava para nós, Ele enxergava o quê? Um homem pecador, culpado. Nós éramos culpados, nós tínhamos uma dívida por causa do pecado na nossa vida. Então Deus olhava para nós, Deus não podia mais ter comunhão com a gente. Por isso que nós somos expulsos do Éden. Porque lá no Éden é o local aonde Deus ia todo dia. E agora Deus não pode ir mais lá, porque nós estamos lá em pecado. E se nós lá em pecado encontrarmos com Deus, nós somos fulminados pela glória de Deus. Porque Ele não tem pecado, Ele é imaculado. Então nós somos expulsos do jardim, porque fora do jardim eu consigo conviver com o pecado, mas dentro do jardim, onde simboliza a presença de Deus, eu não tenho como viver lá, eu sou expulso da presença de Deus. E daí para frente, nós homens começamos a viver sem Deus. E foi terrível, irmãos. Graças a Deus que a gente não viveu no tempo do Antigo Testamento, onde era olho por olho e dente por dente. Graças a Deus que nós vivemos na era da graça, da superabundante graça sobre a nossa vida. Se não fosse a graça sobre a nossa vida, nós estávamos ralados, gente. Não é a palavra, ralado, né? Não, ralado. Nós estávamos mal na fita. Mas aí Deus agora não tem acesso com a gente, nós não temos acesso a Deus. Porque Deus olha para nós e enxerga pecado. E se Ele se aproximar de nós, nós somos fulminados. E Deus precisa o quê? Achar uma forma de resolver isso. Jesus. Para a liberdade, Jesus nos libertou. Para quê? Para que eu fosse livre de novo, para voltar a ter um relacionamento com meu Deus. Vou repetir. Jesus Cristo me fez livre, me libertou, para que eu pudesse ser livre, ao ponto de poder novamente ter uma intimidade com meu Deus, sem morrer. Você consegue entender o que Deus faz por nós? O que Jesus fez por nós? E aí vai os Gálatas lá, metido a besta, querem trazer os velhos costumes. Ei, apóstolo Paulo diz para eles: ô galera, vocês já foram livres, vocês já estão libertos, e vocês hoje estão libertos, e vocês têm acesso a Deus, o Pai de vocês, ao Espírito Santo que está aí em vocês, com os dons, com os frutos da vida de vocês. O que mais vocês querem? O que vocês querem voltando lá no lixo, lá no vômito, lá na vida nojenta, pecaminosa que a gente vivia antes? Se eu posso estar perto de Deus, se eu posso estar junto de Deus. Nessa noite, que essa palavra possa mexer com o nosso coração de uma forma que a gente se aproxime de Deus e não se distancie dele mais por nada. E quando as velhas práticas vierem querendo se infiltrar na nossa vida, nós vamos dizer assim: ei, eu sou de Jesus, eu tenho um único evangelho na minha vida, e esse evangelho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada mais que me preencha a não ser Jesus. Eu quero Jesus, eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus. Eu não sou mais do pecado, não quero voltar àquela vida de pecado de novo, mas agora eu sou livre, porque Cristo, Ele me libertou. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você entende essa palavra nessa noite? Jesus me libertou. Amém? Redentor, seu amor me libertou de... Uau! Redentor, seu amor me libertou
Eu fui liberto de mim mesmo, gente. Vamos dizer de novo? Redentor, seu amor me libertou de mim. Agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim. Agora vivo enfim. Fecha teus olhos. Ore ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos libertos por Ti, Jesus. Obrigado porque somos libertos pela Tua palavra. Obrigado porque somos libertos pelo Evangelho pregado, Senhor, a nós, trazido a nós. Obrigado, Senhor, porque nós não somos mais escravos do pecado, embora o pecado bata a nossa porta todo dia, mas nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela libertação da cruz, obrigado pela morte da cruz, e obrigado porque hoje, Senhor, nós podemos ter acesso a Ti. Nosso coração pode ter acesso a Ti, a nossa vida pode ter acesso a Ti, Senhor. Nós não precisamos mais viver na prática mundana, não precisamos mais voltar no velho homem, não precisamos mais voltar nas práticas antigas, mas agora nós temos como base, como farol, como luz, Jesus Cristo em nossa vida. Senhor, faz uma obra em nossos corações aqui nessa noite. Talvez tenham pessoas aqui que estão lutando contra o pecado, estão lutando com o velho homem, estão lutando, Senhor, para não voltar às práticas antigas, ou talvez alguém do nosso meio já cedeu, já caiu, já voltou, mas nessa noite resgata-nos, Pai, nessa noite restaura-nos, Senhor, nessa noite reaviva a Tua presença em nossa vida, reaviva, Senhor, porque nós somos Teus, nós cremos no Evangelho pregado na cruz do Calvário, nós cremos no Cristo ressurreto, e nessa noite, Senhor, não há nenhuma proposta do inimigo que possa ser maior do que Jesus na nossa vida, não há nada que o inimigo possa nos oferecer que seja melhor do que Jesus, que seja melhor do que a cruz, que seja melhor do que o Evangelho. Então nós não voltamos, Senhor, às velhas práticas, mas nós seguimos a Cristo Jesus, nós prosseguimos para o alvo, e o nosso alvo é Cristo Jesus.